Então vamos começar. Acho que a primeira coisa que é interessante a gente ver é a questão de quais os componentes fazem parte então do computador. Aqui, basicamente, nós temos um kit do computador que vem com o monitor, dispensa maiores comentários, onde você vai visualizar as informações. O CPU seria a cabeça do computador, a parte mais importante, aqui onde ocorre o processamento, onde você armazena todos os dados, né? O teclado e o mouse, que são as interfaces que você vai utilizar para interagir com o computador. E aqui tem também a caixinha de som. Acho válido colocar também aqui o estabilizador ou filtro de linha, que seria mais ou menos parecido com esses itens aqui. Então, seria a parte onde vai na tomada e que você vai ser a primeira parte que você vai ligar. Em seguida, para ligar o computador, você utiliza aqui o CPU. Indo então agora mais diretamente mesmo à aula, eu gosto de dividir essa aula em duas partes, que seria antes da internet e depois da internet. A internet é um capítulo à parte aí na história da computação, né? Mas antes da internet, o computador já vinha se popularizando e isso tem algum motivo, né? O motivo principal é a quantidade de coisas que ele te possibilita fazer. Antes do computador, o que se tinha de mais avançado era uma máquina de escrever, por exemplo, para você padronizar documentos e etc. Então o computador veio como uma forma mais fácil, desde você criar arquivos até armazenar dados, né? Peguei até uma foto aqui. Você imagina quando você tinha que trabalhar com uma quantidade dessa de papel. Agora você pode colocar tudo dentro de um computador e organizar em pastas da mesma maneira, trabalhar com esses arquivos da mesma maneira, porém muito mais organizado, né? Imagina você procurar e encontrar um documento específico no meio de tudo isso. No computador você tem barra de busca, você tem tudo o que é necessário para encontrar algo com maior facilidade, né? Porém, apenas o computador, as peças, esses componentes aqui, não significam nada. Alguma coisa tinha que ligar um componente no outro e permitir essa interação. Essa coisa seria um software, um sistema operacional, né? No caso, um dos sistemas operacionais mais difundidos é o Windows, famoso Windows, né? Inclusive, o termo Windows, em inglês, o Windows seria janela, né? Windows, tá aí. O Windows seria janela. Então, por que desse nome? Exatamente por causa do tipo de navegação que você faz no sistema operacional. A ideia dos caras foi bem simples. Vamos fazer esse sistema de uma maneira que fique dividido em várias janelas. Então vocês veem, ó, eu posso ir abrindo várias janelas diferentes e navegar dentro desse conteúdo, né? Então se eu precisar navegar, eu posso ter várias janelas abertas, eu posso minimizar, deixar elas aqui embaixo, para a hora que eu precisar usar. Inclusive, então, a minha forma de trabalho através desse sistema de janelas fica mais fácil, porque está tudo aqui, ó. Se eu precisar ir em alguma tela, ela vai ficando minimizada, é o termo que a gente usa. Pessoal, não existe apenas o Windows como sistema operacional. Eu peguei algumas telas aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o Linux, que é um sistema bastante difundido também. Perceba que ele também funciona com vários atalhos aqui e janelas que você vai trabalhando, né? Aqui seria o sistema do Mac. Você vê, existem algumas diferenças, mas todos têm aqui, ó, os atalhos de acesso e as janelinhas que ficam abertas, né? E peguei também algumas telas aqui do próprio Windows, as várias versões existentes, né? Pode ser que a carinha que você esteja vendo aí seja mais parecida com essa, que seria o Windows XP, né? Também mesma coisa, ó, ele tem um botão aqui, Start, que seria o iniciar, né? Que é um botão que abre um menu
com vários itens. Se você clicar em qualquer um desses itens, ele vai abrir janelas nessa área de trabalho. Você pode ter atalhos, igual aqui está a lixeira, atalhos na área de trabalho também. Então, a dinâmica não muda, né? Tenho aqui, por exemplo, esse Windows que eu estou utilizando é o Windows 7. Você vê, também tem os atalhos aqui, né, para eu acessar. Atalhos também nessa barra de baixo. O menu iniciar está aqui. Também me abre uma série de opções, né? E tenho aqui uma visão também do Windows 8. Windows 8, você vê, já é bem diferentinho, mas mesma história. Tem as janelinhas aqui, os atalhos, você pode clicar e abrindo várias janelas, etc. O pessoal teve uma dificuldade na navegação com esse Windows 8, então agora lançaram o 10. O 10 já veio um pouco diferente. Até tem esses quadradinhos também, ó, de atalhos, mas você tem os atalhos aqui embaixo. Eles fizeram uma mistura do que as pessoas já estavam acostumadas. Aqui, ó, o botão iniciar está aqui. Ele abre alguns itens para você explorar o que tem instalado no computador e também os seus atalhos, as coisas que você mais utiliza. Também tem a área de trabalho aqui, onde você pode inserir diversos atalhos e tudo mais. Ok. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre essa navegação de janelas. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente ver na navegação de janelas são esses 3 itens que em toda janela você vai ter. Esse botãozinho aqui, ó, você vê que se deixar em cima ele já fala ali, se chama minimizar. Ele serve para quê? Para minimizar o programa, ou seja, diminuir o programa aqui nessa área inferior, nessa barrinha inferior. Então, na verdade, ele não fechou o programa, ele deixou ele aqui aberto. Só que ele está aqui esperando a hora que você vai necessitar usar. Então, por exemplo, ele está aberto aqui, eu preciso usar, clico em cima dele aqui, ele já abre novamente. Se eu quero mexer com outra coisa, eu posso minimizar ele aqui e ir para outra coisa, né? Vou abrir um outro aqui para vocês verem, ó. Tem os mesmos itens, ó. Se eu abrir aqui o Windows Explorer, os mesmos itens aqui em cima. Vou minimizar, tá lá. Ó, pode ver que aqui eu tenho 2 pastinhas, ó. Então eu já tenho 2 pastas minimizadas aqui, ó, bibliotecas e outra bibliotecas. Ok, vamos aproveitar que tem 2 abertas e falar então desse outro botão aqui, o vermelho, o X, que é o fechar. Pode ver que já sumiu uma, ó. Eu realmente fechei essa biblioteca. Vou fechar tudo para vocês verem. Opa, aqui. Não salvar. Aqui eu deixei o tecladinho aberto aqui para mostrar algumas funcionalidades, depois eu abro ele de novo. Fechei tudo, ó. Você vê, eu continuo tendo os atalhos aqui embaixo, posso ter atalhos aqui também, mas não tenho nada aberto que eu possa utilizar agora. Vou abrir novamente alguns itens aqui para falar sobre esse outro ícone aqui. Esse é o ícone maximizar. Para que serve? Se eu vou mexer agora especificamente aqui com esse documento 1, então eu não preciso ficar olhando todo o resto da tela, todas essas coisas. Eu posso me concentrar nesse documento. Então eu utilizo a opção maximizar, vai ficar só ele na minha tela. Os outros documentos estão aqui abertos ainda. Só que agora eu estou concentrado aqui nessa tarefa. Então, eu quero mexer com outra tarefa, que eu também preciso me concentrar. Posso minimizar essa, está aqui uma outra, ó, posso maximizar ela. Ok, agora eu vou trabalhar com isso. Perceba que esse botão aqui do maximizar, depois ele te possibilita restaurar o tamanho. Então eu posso clicar aqui, ele retorna ao tamanho que estava. Se eu clicar, maximiza novamente. Retorna. E eu também posso colocar um tamanho que eu quiser para essas janelas, ó. Se eu colocar o mouse nesse cantinho aqui, ele me permite deixar a janela da maneira que eu quiser.
Então vocês veem que essa história da janela foi uma sacada muito boa, né? É uma forma muito fácil de trabalhar de forma organizada.